Colocar-se no lugar de alguém, sentir o que o outro sente. Isso é empatia, a força mais poderosa do mundo, que, segundo psicólogos, só fica atrás do amor. A empatia tem papel relevante na vida pessoal, social, profissional e na vida sexual também. E o mais importante, pode nos inspirar a praticar ações pelo bem da comunidade. Para conversar sobre o assunto, nós convidamos Kátia Rios, professora da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ela é doutora em educação e atua na área de educação especial e formação de professores. E Dominique Barter, consultor internacional em comunicação não violenta. Ele desenvolve projetos para empresas, governos e para a ONU. O programa Pensares começa agora. A empatia é um sentimento que pode mudar a sociedade. Sem tentar se colocar na pele do outro, compreender suas emoções e avaliar seu ponto de vista, sobram a intolerância, as discussões raivosas e os conflitos. Kátia e Dominique, aí eu pergunto para vocês, a empatia é uma característica que a gente pode aprender, desenvolver, exercitar? Eu diria que empatia é uma capacidade que a gente precisa exercitar e claro que por conta desse exercício, essa aprendizagem, esse processo de aprendizagem, ele vem da experiência, do contato com o outro, de relações mais empáticas, no sentido de que eu compreendo sua emoção, eu entendo o que você passa e eu consigo me comunicar com você, procurando desenvolver, procurando entender o que você sente e podendo conversar com você de forma a acolher, a conectar e conectar com você a partir dos sentimentos que eu percebo. Então, eu faria inclusive uma pequena diferenciação entre empatia e simpatia, né? Que a gente normalmente tem isso, né? Tem uma dificuldade. Assim, a empatia, ela tem essa conexão, ela tem essa característica de compromisso com o que você sente e o que eu consigo racionalizar e o que eu consigo pensar sobre o que você sente e devolver a você essa possibilidade de conexão. A simpatia não, né? A simpatia tem sempre uma ideia de deixar a emoção, mas sem essa proximidade, entender mais afastado, entender que você passa isso, mas isso é seu, isso não me pertence em momento algum. Então, acho que essa diferenciação é uma diferenciação que pode ser importante para a compreensão de empatia. Entendi. A gente, inclusive, há anos atrás, a gente tinha uma narrativa de grupos, por exemplo, como gays e lésbicas e simpatizantes, né? Esses simpatizantes era uma forma de dizer, eu compreendo, mas eu não me aproximo. Eu estou perto, mas eu não vivo esse problema. Hoje a gente procura, essa narrativa não é nem tão popularizada, ela acaba sendo mais criticada, inclusive, porque não é a simpatia, não é simpatizante. É você estar se envolvendo com com aquela situação, com aquele fazer, com aquelas complicações que vive aquela pessoa em determinada circunstância de dificuldade ou de diferença. Sei. Dominique, você concorda com a Kátia que a empatia é uma capacidade que pode ser desenvolvida, treinada? Eu acho que os dois, né? É alguma coisa nato, a gente vê na maneira que as crianças se relacionam com o do outro, na maneira que a gente sente para os filhos quando nascem. E, no mesmo tempo, a sociedade pode encorajar essa qualidade, essa capacidade, pode fazer isso parte da nossa convivência diária, ou pode procurar bloquear essa possibilidade. Então, é alguma coisa nato e alguma coisa que a gente pode cultivar. Agora, para entender as emoções, os sentimentos do outro, não seria necessário primeiro a gente saber o que se passa dentro da cabeça da gente? Quer dizer, se compreender, se autoconhecer? Sim, porque empatia é alguma coisa que não acontece em mim ou no outro, mas acontece entre a gente. É onde eu redescobre o nós. Eu já sei que existe você e eu,
mas agora eu redescobri que tem alguma coisa que é nosso, que acontece quando a gente está em sintonia, conectado, como você estava falando. Então, ao empatizar com outra pessoa, eu simultaneamente estou me conhecendo. E a empatia é para você um aspecto da inteligência emocional? Sim, sim. Talvez podemos falar numa inteligência relacional, numa inteligência que vai além somente de emoções, envolve tudo que eu faço em parceria, toda a minha capacidade de cooperar com você. Entendi. Agora, para vida profissional, para vida social e pessoal, a empatia é mais importante para qual dessas áreas da nossa vida? Para a vida profissional deve ser importante também, mas para a vida pessoal, social é mais? Kátia? Olha, eu não saberia, eu não gosto muito de pensar que há um mais ou menos para um determinado... Existem necessidades diferentes, né? Assim, eu fico imaginando que a empatia é importante para o humano, né? Para a sociabilidade, para a condição humana, né? Eu fico imaginando uma mãe e um bebê, né? Quanto de entre nós há nessa relação que ainda não está sustentada por uma comunicação verbal exclusivamente, né? E que tem uma conexão bastante grande aí. A gente tem a possibilidade de pensar, por exemplo, quando você pergunta sobre a capacidade de autoconhecimento, né? Essa é uma condição fundamental. Primeiro porque é isso que leva a gente cada vez mais se reconhecer nesse dilema humano entre o social e o individual, né? Nós vivemos esse dilema. Quando é que é apenas Kátia, apenas Dominique? Né? Isso é muito difícil de você compreender, né? Nós vivemos, o humano não é capaz de viver só, mas em compensação ele precisa reconhecer o seu mundo particular, né? Essa negociação do indivíduo com o social é o dilema que eu diria da humanidade, né? Assim, o coletivo e o individual estão sempre em tensão, né? E eu, como professora, eu sempre tenho essa preocupação, né? Todo professor tem um coletivo perto dele, né? Assim, ele está com uma turma ou ele tem um aluno, ele tem sempre os dois. Ele tem um coletivo e tem cada um. E ele mesmo, né? E ele mesmo. E ele mesmo, né? Mesmo. Agora, Dominique, em que consiste esse método que foi criado lá nos anos 60, hein? Da comunicação não violenta? Comunicação não violenta é uma maneira de usar a nossa incrível capacidade de co-criar o mundo, alinhado com nossos valores, para que ela realmente serve a vida. Essa é a lógica de não violência, de servir a vida. Então, ela nasceu dentro do contexto do luto de direitos civis nos Estados Unidos e entendendo elementos que podiam ser transferidos do mundo de psicologia para o mundo social, para ajudar na desegregação das escolas, por exemplo. Tinha escolas em que alunos brancos e alunos afro-americanos, alunos negros foram separados. E como você podia trabalhar essa transformação? Então, comunicação não violenta nasce nesse contexto e ele começa a passar por muitas diferentes áreas da vida social da gente, procurando experiências em que a gente consegue transformar sistemas sociais para que eles servem o bem-estar de todos, para que eles procuram incluir e criar condições para todo mundo viver bem. Então, empatia, obviamente, desde o início, fazia uma parte central disso, porque comunicação não violenta avança com diálogo. E diálogo é feito de verdade e empatia junto. Você tem um exemplo, assim, para dar para a gente rapidinho, para a gente entender bem as experiências? Uma experiência que foi feita, por exemplo. Então, a gente tem tratado dos últimos 2 ou 3 anos uma situação de guerra civil, num outro continente. Nessa situação, você tem diferentes grupos que estão guerreando durante muito tempo e você tem o exército do país em que isso está acontecendo. Desses grupos estão lutando acerca de alguma coisa, atacando um do outro fisicamente, violentamente, eles não conseguem nem conversar. Então, a comunicação não violenta entrou ali para criar as condições para que as pessoas pudessem voltar a ouvir um do outro e voltar a se expressar de uma forma que outra pessoa podia ouvir.
trazer isso radicalmente de volta para o Rio, para nossas vidas domésticas. Muitas situações diárias, na casa da gente, com nossos filhos, com nossos parceiros, criam uma possibilidade de mal-entendido. Né? Semana passada alguém me ligou desesperado, né? Alguma coisa tinha acontecido em casa e essa pessoa tinha sido totalmente mal compreendido pelo filho adolescente. Né? Como é que eles podiam se entender? Uma situação que podia ser muito séria para aquela família. Primeiro, eu escuto empaticamente, eu escuto não só as palavras, mas eu escuto o coração por trás das palavras da mãe que está me ligando. Segundo, eu sento para escutar o filho. O que está acontecendo para ele? Qual é o significado disso tudo para ele? E depois, quando eles foram ouvidos com empatia, você vê, é como se fosse o espaço no ouvido abre e eles voltam a poder ouvir da outra pessoa. E aí era só colocar os dois juntos e ajudar eles, não só a responder um do outro, mas a refletir aquilo que eles ouviram o outro falar primeiro, para checar. Vamos avançar só à medida que a gente está se entendendo. E aí eles logo começam a empatizar com um do outro. Eles estão ouvindo não só as palavras, mas o sentido por trás das palavras. Aí eles mesmos resolvem sua própria situação. Que bom, né? Kátia, qual é, você que é professora, o papel e a potência da escola, né, para trabalhar esse conceito de empatia? A gente costuma dizer que escola é um lugar de todo dia, com as experiências todos os dias elas aparecem. Nós somos, eu costumo dizer que professor, ele precisa todos os dias renovar sua capacidade de compreender e analisar as emoções que circulam, tanto num coletivo quanto num indivíduo. Eu entendo que a escola é um espaço de uma experiência muito importante e ela precisa ser qualificada como uma experiência empática. Assim, ou seja, há a necessidade de nós, professores, de todos aqueles que estão envolvidos, eu não digo só o professor, porque a gente, na escola, tem vários outros profissionais. Eu tenho relatos de profissionais que não são professores, mas que são agentes educadores, ou pessoas que estão cuidando da alimentação da criança e que exercem experiências e que desenvolvem experiências muito relacionais, assim, muito empáticas com a criança. Existem alunos que procuram um agente educador para conversar sobre algo que ele, às vezes, não conversa com um professor. Isso significa algo, isso significa que há uma conexão, há uma aproximação que foi estabelecida nessa relação. Né? E uma necessidade de desenvolver, né? Uma empatia ali em todos aqueles agentes. Essa semana eu ouvi um relato que para mim foi muito, acho que é emblemático, uma professora contando que numa turma ela se aproximava das crianças perguntando quem é que gostaria de aprender a ler e escrever? Com muito entusiasmo, com alegria, com curiosidade, né? E as crianças respondiam, eu. E ela respondia com muito sorriso, com muita verdade. E eu quero ensinar. Então, isso é uma experiência coletiva, de uma troca coletiva, e essa junção entre o que você quer com o que eu quero faz com que a gente se relacione e que admita, inclusive, os conflitos e as dificuldades que vão existir nessa relação. Uma outra situação mais particular, eu ouvindo também de uma outra professora, ela muito nervosa com uma criança, ela chegou a levantar a voz com a criança e imediatamente ela disse assim, João, por favor, pega 2 copos d'água para mim. E ele, João, todo solícito para ir buscar o copo d'água, foi lá, pegou, trouxe para você. E aí ela disse, esse é para você e esse é para mim. Nós dois estamos muito nervosos. Nessa hora, ela vai conseguindo dizer para a criança o que a criança está sentindo, porque às vezes a criança também não reconhece, não consegue nomear
aquela emoção, aquela condição. Esse produto é difícil, né? Não é? Muito bem. Nós vamos agora fazer um breve intervalo e voltamos em seguida com a segunda parte do programa Pensares. Até já. Este é o programa Pensares. Nossos convidados de hoje são Kátia Rios, professora da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, e Dominique Barter, consultora internacional em comunicação não violenta. Nosso assunto hoje é empatia, que tem sido considerada uma habilidade-chave para a vida no século XXI. Aí eu pergunto a vocês, que espaço sobra para empatia num mundo como o nosso, tão individualista, né? Onde o bem-estar é muito mais identificado com o tamanho da conta bancária de uma pessoa, com o estilo de vida luxuoso, muito mais do que com a qualidade dos relacionamentos. Kátia. Esse é um grande dilema da nossa sociedade e do mundo, né? Eu entendo que o dilema entre o individual e o coletivo hoje tende a ser resumido como um amparo muito mais individualizado. Então, por isso que a gente busca, assim, as redes sociais, elas, na verdade, acompanham um caminho muito mais individual, porque essa relação que eu estabeleço, essa conexão, ela está mediada, ou ela está distante, e ela é virtual, embora ela seja muito veloz, mas ela é virtual de alguma forma. Então, ela está muito mais próxima de você manter um amparo muito mais individualizado do que um amparo mais coletivizado, digamos assim. Você acha que, então, as relações as redes sociais vieram para aumentar o individualismo entre as pessoas? Eu faço uma reflexão de que a gente precisa ter cuidado quando a gente pensa em que as redes sociais, elas universalizam, elas aproximam muito, elas oportunizam o diálogo, mas esses diálogos não significam esse modo empático que a gente está aqui discutindo. Dominique, e você concorda? O que você pensa disso? Eles otimizam o debate, exato, mas não necessariamente o diálogo. Não, o diálogo é entendido como a compreensão do que a outra pessoa não só disse, mas o significado, né, o que ela queria dizer. Então, o que a gente está vendo é que esses espaços são super importantes, eles juntam pessoas, eles ignoram espaço e tempo de uma forma imensamente poderosa, criando novas formas de convivência, muito potencial. Mas eles correm esse risco de refletir para a gente somente nossas opiniões polarizadas e não ajudar a gente a se compreender. Isso tem a ver, em parte, devido à estrutura que eles têm, né? Essa coisa de post e comentário, sem um espaço em que a gente pode trocar dados e se compreender em grupos ou em duplas, é alguma coisa que eu imagino que as próprias empresas envolvidas vão estar olhando nos próximos anos. Porque a gente precisa de espaço de debate, mas igualmente a gente precisa de espaço de escuta e de compreensão. Porque a empatia, ele reflete muito essa qualidade dos sentimentos, mas ele precisa necessariamente ir além. A empatia precisa ser um foco de atenção que remove aquilo que nos bloqueia para agir em alcançar o outro. Essa ação precisa criar parceria, precisa criar as condições para a gente trabalhar e conviver junto. Aí eu acho um ponto, a gente continua, só para eu conseguir entender melhor. Um ponto que eu acho que é fundamental, que é o dar a mão, né, no sentido até no caso de uma rede virtual, é o sentido figurado, mas o dar a mão é chamar ao diálogo. Sim. Né? Porque parece assim uma guerra de surdos, uma discussão de surdos. Eu continuo pensando o que eu penso e sequer você questionar, mas por quê? Às vezes até para saber, ou muitas vezes saber por quê. Parece que é um xingamento, é uma agressão para o outro hoje em dia. Né? Eu vejo isso muito reflexo na sociedade, em casa, com as pessoas, amigas, né? Com as pessoas no trabalho, que se tornou que o hábito de conversar, discutir um assunto com opiniões diferentes acabou. Sim.
Sim. Vocês sentem isso? Em parte porque a gente não cultiva mais os espaços para debate, os espaços para conversa, os espaços para encontro. Né? Então, os conflitos que são naturais da sociedade, da convivência, a gente tem diferença, a gente cresce através da nossa descoberta da visão diferente que eu tenho de você. Esses espaços começam a deixar de existir, porque a sociedade começa a ter aversão ao conflito, medo ao conflito. E se você tem uma sociedade com medo de conflito, você, de um lado, não tem essas trocas de empatia, de compreensão, de mudança, mas do outro lado, você não tem democracia, nem a chance de ter. Porque democracia exige conflito. Então, a escola é um lugar essencial para ter espaços próprios em que conflito pode acontecer. Casa também é. As crianças precisam crescer sem medo de conflito, entendendo que isso é um espaço em que eu escuto, eu debato, mas no final, essa escuta empática, ele começa a me mudar. Eu adapto, eu cresço junto com você, eu sou influenciado por você, eu influencio você. E aí as pessoas aprendem seu papel, sua contribuição política na sociedade. Mas será que o grande medo das pessoas não é o de mudar? Elas não querem mudar? É uma reação contra você me mudar, me modificar? O humano, ele não tem nem espaço para não escolher mudar. E, assim, o humano ele precisa se convencer, talvez, de que a mudança é da natureza humana, né? Nós não nascemos e permanecemos do mesmo jeito. Então, é o quanto, talvez a experiência empática nos ajude a ter mais consciência desse processo de mudança. Quando a gente pensa no conflito, por exemplo, o conflito, né, a gente precisa, como o Dominique diz, a gente precisa aprender a crescer com o conflito. Talvez o conflito seja a maior chance da experiência empática, que é nessa relação que é da natureza da existência, ninguém vive sem conflito, é o espaço ou o campo de experiência empática mais valorativo. E a escola, eu diria que não tem espaço mais conflituoso e de maior chance de relações conflituosas do que a escola. E diária. É como se a escola fosse a grande chance da gente ter experiências e exercitar modos empáticos de existir. Daí a riqueza desse momento da vida da gente, né? Que a gente nunca esquece, né? Como foram experiências importantes que marcaram as pessoas para sempre. Agora, Dominique, tem uma coisa que eu queria conversar com você, especialmente, que é como desenvolver e se é necessário desenvolver a empatia dentro da gente, por nós mesmos. Sim, a autoempatia é essencial. A nossa capacidade de navegar uma vida tão complexa, né, com tanta mudança, tanta transformação. Então, eu estava ouvindo as histórias que você contou, Kátia, as histórias que eu contei de uma guerra civil ou de um mãe e filho aqui no Rio tentando se entender e conviver. E todas essas histórias, eles dependem da nossa capacidade de enxergar no outro o comum. Então, é através do relacionamento que eu descubro o que é diferente entre a gente, mas também o que a gente compartilha. E, através disso, eu posso olhar isso presente em mim, mesmo quando eu não estou em relacionamento com outra pessoa. Eu posso ver que dentro de mim também tem um campo de guerra ou um espaço de diálogo e compreensão entre aquilo que meu corpo quer, meu organismo quer em qualquer dado momento, e todas as regras, ideias e sugestões que eu recebo da sociedade. Então, eu posso mediar também essa conversa internamente. Eu posso aprender a ser empático comigo mesmo. O exemplo clássico é quando eu faço alguma coisa que eu gostaria de não ter feito. Hoje de manhã mesmo, eu ajudei a levar uma máquina de lavar até meu apartamento. Não tampei a tampa e a tampa caiu, um pedaço quebrou. Primeira reação, aquilo que eu aprendi da sociedade. Putz, Dominique, né? Que falha de prestar atenção, não planejou bem e tudo mais. Essa autocrítica pode ser útil, mas ele também pode ser muito danificante. Se eu faço isso todo dia, estou sempre me colocando para baixo. Para as crianças na escola, isso pode ser fatal. Eles perdem toda a confiança de avançar na matéria, avançar socialmente. Então, poder auto-empatizar comigo, ver, não, é uma forma de eu me lembrar de prestar mais atenção a próxima vez,
mas isso não me define. Não é uma falha da minha personalidade, uma falha prática. Então, a autoempatia me permite navegar os relacionamentos sem sempre jogar as coisas no outro ou no mundo, tomando responsabilidade para mim, mas sem me bater, sem me colocar para baixo. Sem se maltratar, né? Muito bem, o programa Pensares termina aqui. Eu agradeço a presença dos nossos convidados, Kátia Rios e Dominique Barter. Obrigada a você também que está em casa pela sua atenção. Um grande abraço e até a próxima.